Boa noite, pessoal. Então, estamos começando aí a webconferência da disciplina de Gestão Democrática e Participativa. E eu estou aqui com o professor Morosini. Tudo bem, professor? Boa noite, Júlio. Como é que vai? Boa noite. Uma boa noite também a todos os alunos que estão nos acompanhando nessa webconferência, de todos os nossos polos aqui da UAB e da Unicentro. Sejam todos bem-vindos a essa web. Legal, professor. Explica um pouquinho, então, aí como que a gente pretende fazer essa webconferência para os alunos participarem. Então, eu pretendo fazer nesta web mais um bate-papo direto com nossos alunos, e também acompanhado aqui por você, Júlio, no sentido de que todos os materiais possíveis, o livro, os alunos já tiveram acesso, já trabalharam, desenvolveram uma pesquisa de campo, desenvolveram também alguns questionários, fizeram trabalhos com vídeos, já fizeram com artigos também. Então, toda a parte técnica da disciplina, eu acredito que eles já estão bem munidos. Então, a ideia aqui nesta web hoje é mais fazer um bate-papo, assim, a oportunidade, como no curso presencial, então, de fazer essa troca de ideias, mas no sentido de fazer uma discussão aberta mesmo. Então, esperamos fazer esse diálogo aqui, não só nós dois, mas também com a participação dos alunos que estão logados aí conosco. Uhum. Essa é a ideia de fazer. E não ficar passando mais materiais do que eles já têm. Né? Legal. Então, pessoal, vamos aproveitar aí para fazer esse momento, então, de bate-papo, né? Vamos conversando aí. Então, pode mandar as perguntas, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham sobre a disciplina. Professor, vamos falar aí um pouquinho, então, enquanto eles mandam alguma coisa para a gente, sobre quais são os objetivos da gestão democrática e participativa. Então, um dos conceitos que foi passado a todos os participantes dessa disciplina foi de que o objetivo principal da gestão democrática e participativa, ela é fazer um direcionamento e um monitoramento de forma permanente e democrática do desenvolvimento municipal, né, em conformidade com o plano diretor de cada município, com o estatuto da cidade, com os demais instrumentos de planejamento que cada município tem. E veja que dentro desses instrumentos de planejamento, a gente abordou plano plurianual, PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, lei orçamentária anual, a LOA, o próprio orçamento também como um instrumento de planejamento, e esse orçamento também influenciando suas fases, que é proposta orçamentária, exame e aprovação, execução e controle. Então, tudo isso faz parte desses instrumentos de planejamento. Não podemos deixar também de falar do sistema da contabilidade pública, que também é um instrumento de planejamento e mais efetivamente ainda de controle. Bem como os sistemas de empenho também que os municípios têm. Então, tudo isso, eu acredito que, para uma parte operacional, de como você operacionalizar uma gestão democrática, seria nessa linha, com todos esses instrumentos de planejamento e controle. Mas o que eu quero abordar e abrir também já desde já para a discussão é a parte participativa. Então, quem tem que ter a parte participativa? Veja, todas essas partes operacionais de planejamento e controle, elas funcionam. Funcionam porque tem pesos de lei, tem normativas, então são estabelecidas e têm que ser cumpridas e são fiscalizadas. Então, essa gestão democrática, por meio dos instrumentos operacionais, ela acaba que funcionando, acredito eu, pelo menos, que funciona em todos os municípios. Agora, o que eu gostaria de levantar e questionar, até para saber dos alunos, a respeito daquela pesquisa que nós desenvolvemos, onde os alunos foram até os municípios, foram até as câmaras dos municípios, e levantaram a questão dos conselhos municipais,
quais são as atividades desenvolvidas por esses conselhos, focado principalmente nos conselhos municipais, de como é o desempenho desses conselheiros. Então, eu já gostaria aqui de rebater um questionamento aos ouvintes. Se nessa pesquisa que vocês identificaram, os conselhos municipais, alguns já responderam no fórum que já conheciam, alguns dos nossos alunos até participam como membro de algum tipo dos conselhos municipais, mas a questão que eu quero levantar então, se nós estamos falando de gestão democrática e participativa, como é que fica a questão participação de nós enquanto cidadãos? Então, qual é o nosso papel como cidadão dentro dessa possível gestão democrática e participativa? Então, quando a gente tenta falar da democracia, tal, tem todo um processo eleitoral, isso falando a nível municipal, lógico, né, é o foco da nossa disciplina. Então, já é difícil ter uma participação do cidadão nessa gestão democrática e participativa a nível de município. Então, vamos imaginar se você estender isso a nível estadual ou federal. Para mim, particularmente, eu acho que é quase impossível ter participação popular assim de maneira mais efetiva. Mesmo nos municípios, por exemplo, você, Júlio, você já viu, conhece algum conselho municipal, já participou, você já teve curiosidade de se informar? Então, eu vou começar pegando no pé do Júlio aqui, depois vamos para os alunos lá dos polos. Uhum. O primeiro contato que eu tive com algum conselho, que eu, na verdade, antes disso nem sabia que existia, né, tenho que admitir, foi justamente aqui na universidade, quando alguns conselheiros do Conselho de Segurança aqui de Guarapuava e outro do Conselho da Comunidade vieram conhecer o nosso setor de educação à distância. Eles até vieram com a intenção de ofertar algum curso na penitenciária aqui de Guarapuava, né? Então eles pensaram que através da educação à distância talvez fosse um meio para eles conseguirem ofertar cursos para essas pessoas que estão na penitenciária. Então foi o primeiro contato que eu tive, eu nem não sabia nada antes, né? E até eu achei bem interessante, nossa, essa gestão democrática, né? Não sabia que tinha essa maneira de participar. Mas eu acho que realmente foi o único contato que eu tive. Então, às vezes, realmente é uma coisa bastante distante, assim, da gente, por falta de conhecimento mesmo, né? Então, essa falta de conhecimento, eu particularmente, não sei onde é a falha. Não sei se os municípios falham na divulgação, não sei se a falha é nossa, de nós como cidadãos, de buscar se inteirar, buscar conhecer, porque existem muitas coisas. Até eu passei no material para os alunos 6 pontos, eu trouxe aqui os 6 pontos que é o papel do cidadão. Aí vamos fazer o comentário aqui de cada um deles, e aí você vai ver como é abrangente. Uhum. E eu, sinceramente, não sei qual é a receita para tentar motivar a população ou os cidadãos para participar de maneira mais ativa. Por exemplo, uma das funções do papel do cidadão seria coordenar e difundir valores históricos, culturais do município. Você já viu algum cidadão fazendo isso? Assim, de livre, espontânea vontade? É difícil você ver isso. Um outro ponto, por exemplo, o cidadão ele tem que se corresponsabilizar-se no processo de decisão e aplicação das políticas públicas. Então, veja, mais difícil ainda você deixar o cidadão como corresponsável por essas políticas públicas. Uhum. Às vezes ele nem sabe quais são as políticas públicas dentro do seu próprio município. Então, veja a dificuldade que é tentar inserir o cidadão dentro dessa gestão democrática e incentivar a participação dele no processo. Um outro ponto, acompanhar permanentemente as ações e projetos de iniciativa popular e de órgãos públicos em todas as esferas
dentro do município. Então você imagina a quantidade de gente que necessitaria. Alguns trabalhos de alguns municípios naquele fórum onde foi feita a pesquisa, eu vi lá, não recordo agora qual município, se não me engano, Pato Branco, mas depois, se alguém tiver na web aí, me corrija, por gentileza. Se não me engano, tinham 32 conselhos municipais. Logicamente que a lista é grande. Mas aí volta a fazer o seguinte questionamento. Qual é a efetividade desses conselhos? Eu me incluo como um cidadão falho, porque eu não participo de nenhum conselho municipal também. E aí, logicamente, que a desculpa todos têm as suas, e normalmente é o tempo, né? A falta de tempo. Mas eu acredito que também é um pouco de falta de consciência nossa. Me incluo na falta de consciência, porque também, veja, fiscalizar o processo de aplicação dos projetos e programas de interesse comunitário. Às vezes nós criticamos nossos eleitos vereadores, né, de forma democrática, entre aspas, até fazendo um parêntese. Um dia um aluno me perguntou, mas que tipo de democracia que é essa se eu sou obrigado a votar e obrigado a votar em alguém de uma lista que não é do meu interesse? Mas não vamos entrar na questão ideológica, né? Mas teoricamente essa é a nossa democracia que temos hoje, é assim que funciona. Então, esses nossos representantes eleitos de forma democrática, eles têm esse papel. E às vezes nós como cidadãos ficamos criticando, né? Às vezes não incentivando uma participação mais efetiva de outros cidadãos. Quer ver? Posso até citar um exemplo disso que eu estou falando. Você já assistiu alguma sessão da Câmara dos Vereadores? Assisti, mas faz muito tempo. Muito tempo. Então, eu repasso a pergunta aos nossos ouvintes, nossos alunos aí da web. Quantos de vocês acompanham os trabalhos dos representantes de vocês nos seus municípios? E eu e o Júlio aqui, dos nossos representantes aqui em Guarapuava. Confesso que eu até acompanho, mas pelo canal Câmara, né? Pelo canal que faz a transmissão das sessões. Mas presencialmente nunca participei. Então veja, mas já critiquei várias vezes. Então veja, estou me colocando aqui no papel de cidadão, porque é o que acontece. Então não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, porque nós mais criticamos do que agimos. E os alunos aí me corrijam se eu estiver errado, mas acredito que nos outros municípios também é assim. Então, a nossa participação como fiscalizadores, nós enquanto munícipes, fazendo o nosso papel de cidadão. Então, nós temos que fiscalizar o processo de aplicação dos projetos e programas de interesse comunitário. Mas na maioria das vezes nós não fazemos isso. Não fazemos isso. E aí queremos participar de um processo de gestão democrático e participativo, mas não cumprimos a nossa parte com a nossa participação efetiva. Professor, uma pergunta que tem em relação a isso, e talvez seja pergunta de mais pessoas aí, por exemplo, a atuação dos vereadores, né, o que é decidido ali pelo coletivo dos vereadores se torna uma lei municipal, né? E essas decisões que são tomadas nesses conselhos, que peso elas têm para essa política efetiva, assim, né? Não é apenas um grupo de debate acadêmico, né? Ela tem uma ação efetiva. Qual que é essa? Essa participação dos conselhos municipais, eles estão diretamente ligados à tomada de decisão. Então, eles são consultivos também. Então, tem peso, logicamente que o poder de votação lá são pelos vereadores, por exemplo, a criar uma lei. Mas na discussão, os conselhos municipais têm a sua participação efetiva, sim. Desculpa, estou com
um resfriado que às vezes dá uns acessos de tosse, pessoal. Então não se preocupe se às vezes eu escapar aqui e tossir no microfone. Já peço desculpa antecipada aqui. Por isso que a gente já preparou o microfone de mão aqui. Exatamente. Foi o nosso meio aí. Então, veja, como conselho municipal. Mas além do conselho municipal, às vezes acontecem as audiências públicas. E nessas audiências públicas também são abertas as discussões. Então, vou citar um exemplo. Aqui já houve várias audiências públicas sobre a implantação do nosso hospital regional. Tinha programado agora, eu não sei se aconteceu para final de junho, uma audiência pública sobre a criação do curso de medicina na Unicentro. Então, são audiências públicas coordenadas por vereadores, normalmente por vereadores, que coordenam essas sessões de audiência públicas, e a população tem livre acesso para fazer os questionamentos, fazer sugestões. Então, é um momento onde o cidadão deveria se fazer ouvir, né? Lembro que recentemente também teve aqui uma audiência pública na Câmara dos Vereadores aqui de Guarapuava, falando quando surgiu a proposta inicial, a minuta da reforma da Previdência. Então, veio alguns deputados estaduais, acho que teve um deputado federal também, e além dos vereadores e outras autoridades relacionadas ao assunto, onde tinha essa possibilidade da discussão, né? E assuntos mais ligados aos municípios, nas audiências públicas, é o espaço onde o cidadão tem maior acesso ou acesso muito mais direto. Uma outra questão é o cidadão participar do Pacto da Cidadania, que consiste no cumprimento dos deveres e na cobrança dos direitos, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Veja que todos esses pontos, basicamente, reportam para uma melhoria na qualidade do município ou da população de determinado município. E isso é um papel do cidadão desses municípios, né? Mais um ponto que eu elenquei aqui, até o pessoal tem nos slides lá, é participar e fiscalizar das ações dos conselhos municipais representativos e articular ações com os órgãos públicos estaduais e federais. Então, essa articulação entre conselho municipal, órgãos públicos, para uma esfera estadual e também federal, é uma maneira de se fazer mais pressão para se conseguir, por exemplo, liberação de verbas parlamentares, sejam estaduais ou federais. Então, esse reforço que a população faz por meio dos conselhos municipais, juntamente com os vereadores, que são nossos representantes eleitos, isso reforça essa busca por uma melhoria nos nossos municípios. E eu queria também fazer um link, agora principalmente aos alunos, que nesse ponto onde a gente tenta identificar ou não se consegue visualizar assim, perfeitamente se é uma falha, se tem um nível de conhecimento ou não por parte do cidadão em relação a essa participação de forma democrática numa gestão municipal, existe a possibilidade, quero fazer um link aqui nesses tópicos onde fala do papel do cidadão, para talvez desenvolver isso num TCC. Então, imagine o trabalho de conclusão de curso dentro desse curso de gestão pública municipal. Então, você poderia fazer um trabalho de TCC, tentando lá medir qual é o nível de conhecimento do cidadão em relação a essa gestão democrática e participativa. Então, os alunos poderiam fazer uma pesquisa com um grupo de cidadãos para identificar qual é o nível de conhecimento. Não vi nenhuma ainda nessa linha.
Uma outra linha, ainda pensando num trabalho de conclusão de curso, poderia se analisar qual o grau de comprometimento dos cidadãos em relação aos seus municípios. Quando eu falo ao grau de comprometimento, seria participação nas sessões da Câmara, se ele participa ou não nos conselhos municipais, como membro efetivo, se ele participa ou não das audiências públicas. Então, seria uma linha que também dá para desenvolver trabalho de conclusão de curso. Uma outra possibilidade é mensurar como os cidadãos veem uma gestão democrática e participativa. Então, qual é a visão que o cidadão tem? Então, veja, hoje nós estamos focando só no cidadão, né? Tanto na parte boa quanto na parte que a gente acredita que é falha, né? Acredita e é falha. Isso é quando eu me incluo na falha junto, como eu já disse anteriormente, né? Então, eu queria fazer esse link aqui também, deixando essas questões, abrindo essas questões de possibilidades que talvez com uma pesquisa um pouco ampliada, num trabalho de conclusão de curso, talvez consiga se esclarecer algumas das respostas ou algumas das questões que talvez a gente não tenha ainda a resposta de maneira efetiva. Até porque não tem como padronizar, porque cada município é uma realidade, cada município tem seus cidadãos e com focos diferentes, metas diferentes dentro dos planejamentos de cada município, né? Então fica essa sugestão de trabalho de conclusão de curso. Uhum. Professor, o que você sugere de regulamentos, de leis que a pessoa precisa conhecer para se inserir nessas, seja em audiências públicas, nos conselhos, né, que você comentou? O que é o básico aí que precisa conhecer? Júlio, essa é uma pergunta difícil. Na verdade, como cidadão, você vai discutir assunto mais relacionado dentro das audiências públicas. Agora, essa questão, ela é um terreno bem, onde temos que pisar com muita cautela, porque vamos fazer uma analogia. Vamos pegar, agora cada aluno pensa no seu município, e nós pensamos no nosso aqui em Guarapuava. Você imagine que nós elegemos nossos representantes de forma democrática, que são nossos vereadores, e aí eu repasso essa pergunta que você me fez, não para o cidadão, mas para o nível de conhecimento dos vereadores. Então vamos imaginar, não vou citar nomes, nem vamos citar nomes, mas imagine o grau de conhecimento que nossos vereadores têm. Então veja, esse é um problema sério, porque às vezes nós votamos no vereador porque ele é conhecido, porque você conhece, a pessoa é legal, tal, mas às vezes nem o vereador tem o conhecimento dessas leis. Lógico, ele entra lá, ele vai estudar, vai se aprofundar, mas é um terreno perigoso. Agora, respondendo de maneira mais direta que você comentou, eu não preciso conhecer de leis para participar. Então, logicamente, que se eu conhecer, a minha participação vai ser muito mais efetiva. Mas o que eu precisaria para ter uma participação mais efetiva, principalmente se for nos conselhos ou nas audiências públicas, aí vem o conhecimento do que é aqueles instrumentos de planejamento, né, que seria conhecer um plano plurianual, diretrizes orçamentárias, de repente conhecer um pouco de contabilidade pública, saber como é que funciona a gestão municipal, com todas as suas secretarias, mas aí já é pedir meio demais, né? É porque cada município tem a sua autonomia nessas questões, então cada lugar é completamente diferente, né? Mas as leis são as mesmas, né? Todos esses instrumentos de planejamento da gestão municipal é igual para todos, né? Então, agora, se imagine algumas câmaras onde talvez nem todos os vereadores tenham conhecimento ou formação
por exemplo, dentro da contabilidade pública. Então, para se trabalhar a questão do orçamento. Então, às vezes, existem critérios para se nomear comissões, as comissões, porque daí dentro das câmaras existem as comissões, né? Comissão de legislação, comissão de orçamento e finanças, e aí, logicamente, que pelo perfil de cada vereador, pela formação e até também pelo conhecimento, essas comissões são formadas dentro das câmaras municipais. Porque senão, imagine, também não estou criticando, mas nenhum vereador é obrigado a saber sobre tudo, né? Então, o vereador que de repente tem mais dificuldade lá com contabilidade pública, com parte de finanças, talvez ele tem mais facilidade lá numa comissão de saúde, numa comissão de ação social. Então, todos têm o seu valor, né? Mas, principalmente essa parte de finanças, onde aborda orçamento, ela é uma parte mais técnica mesmo. E exige, principalmente dos vereadores que irão aprovar, né, discutir e aprovar, principalmente parte orçamentária, né? Então, exige sim. Agora, para o nível do cidadão, não é um requisito assim, sabe? Uhum. E a curiosidade, né? A curiosidade deveria imperar mais em nós como cidadãos, né? Sim. E correr atrás, né? Mas é como você falou, existem cursos, hoje, com acesso à internet, você não tem mais segredo de nada, né? Uhum. Então, assim como todo conhecimento, você tem disponível lá. Uhum. E pelo menos alguma coisa básica você sempre consegue, né? Porque eu penso que também algumas pessoas acho que são afastadas até por esse receio de não dar conta de tudo que vai ser exigido, né? A pessoa pensa, vou entrar num conselho e vou precisar dominar a legislação inteira do município. Aí eu não vou nem entrar, então, para não, né, não passar vergonha. Pode, lógico que pode ter sim esse tipo de visão. Assim como tem aquele que conhece muito e não entra, também deve ter seus motivos. Uhum. Tem aquele que às vezes não conhece, mas entra assim mesmo e dá conta. Uhum. Então é muito relativo, né? Sim. É muito dinâmico, né? O importante é tentar motivar para que todos desempenhem o seu papel de cidadão, né? E aí, logicamente, se tiver interesse em alguma área específica, tem como correr atrás, tem como se informar. Então, isso hoje é perfeitamente possível, né? Uhum. Essas audiências públicas, elas são, então, chamadas aí de maneira especial, tendo determinado assunto que seja necessário tratar, é convocado uma... Exatamente. Então, quando... normalmente, como eu disse, os vereadores que encabeçam essas, pelo menos aqui em Guarapuava, os vereadores encabeçam essa coordenação dessas audiências públicas, e aí abre-se para discussão, né? E às vezes até com os resultados das audiências públicas, os vereadores acabam fazendo proposição depois na Câmara, ou para alteração de lei, ou para ampliação de orçamento, ou para destinação de alguma verba específica, aí por meio do resultado dessas audiências públicas, né? Uhum. E nessas audiências públicas o cidadão tem espaço para falar na tribuna, para os vereadores, para as pessoas? Aqui em Guarapuava, eu posso falar por Guarapuava, acredito que nas outras seja mais ou menos padrão, mas é feita na Câmara, então tem o espaço que é reservado aos vereadores, aí é composta a mesa, e tem a parte onde fica a plateia assistindo as sessões, aí no caso as audiências. E aí normalmente é posto o microfone e é aberto, a pessoa pode se manifestar via microfone, ela se inscreve, faz a sua explanação, abre para discussão, então abre para discussão sim, ela só não vai até a tribuna, mas do ambiente onde fica os cidadãos, ele faz a explanação sim. Legal. É bem interessante. Acho que chegou uma pergunta lá, da Valéria. Boa noite. Gostaria que fosse explicado sobre a judicialização da política, dando um conceito e, se possível, exemplos. Que está lá na página 29 do livro, ela citou.
essa judicialização da política é uma questão bastante comum que nós estamos ouvindo hoje. Então, tudo pode ser judicializado, né? Então, vamos pegar algum exemplo lá de judicialização. Deixa eu ver se eu vou lembrar algum exemplo prático agora. Mas poderia citar alguma coisa que você vai, por meios de atos políticos, entrar com algum ato judicial em cima. Então, correspondendo fatos, ações políticas que podem ser transformadas em judicializadas, né? Uhum. Ou seja, o político, no caso, poderá responder judicialmente por aquele ato político, né? Uhum. Então, assim, de maneira simplificada. Isso, mas eu me lembro aqui de alguns casos que aconteceram recentemente aí que, por exemplo, um senador, deputado, que alguns políticos queriam que fosse afastado. Então, não conseguiram afastar na Câmara, faz um pedido para o STF. Seria mais ou menos isso? Nessa no STF é discutido se vai haver afastamento ou não. Exatamente. Então, é a parte onde não existe só a parte política, como a própria palavra menciona, né? Uhum. Mas todo esse processo de judicialização, sim. Então, processos judiciais. Uhum. E a gente vê que acontece bastante mesmo. Hoje estava assistindo a Globo News sobre o presidente lá, o afastamento. Então, dependendo dos resultados dessas votações, aí, logicamente, que sempre sobra um pedido para o STF. Sempre sobra. Eles podem recusar, mas sempre tem o pedido. É interessante, né? É uma coisa que a gente nota mesmo e parece uma característica desse tempo agora. E está cada vez mais comum, né? Então, veja, esse é um outro ponto. Veja, se você for analisar nessa questão da gestão democrática e participativa. Então, se não existe uma democracia ou uma participação não muito efetiva, aí eu levanto a questão, será que o problema não é conosco, nós, os cidadãos, que não sabemos votar? Então, veja, se você... Vamos fazer uma analogia. Você vai e compra numa loja, o Júlio vai e compra numa loja. Você é mal atendido nessa loja. Você volta a comprar nessa loja ou não? Não, né? Agora, se você vota... Vamos falar a nível municipal só. Se você vota em alguém a nível municipal, esse cara não atende às expectativas. Ele se recandidata e se reelege. Como que é possível isso? Então, eu acho que não sabemos votar. O povo brasileiro, eu acho que não sabe votar. Vamos estender isso a nível nacional, ou a nível estadual, ou a nível nacional. Pega todos esses processados, todos os corruptos aí, que estão processados. E eu aposto que se eles saírem candidatos, eles serão votados. Uhum. E aí não dá para entender. É impressionante isso, realmente, né? Mas não vamos fugir muito do nosso foco aqui, senão eu quero concentrar aqui mais nessa questão do papel do cidadão. Sobre o papel do cidadão, alguém dos alunos, alguém dos polos, teria algum comentário que gostaria de fazer das experiências que tiveram quando foram até as câmaras municipais, onde levantaram as quantidades de conselhos municipais, ou vocês, alguém dos alunos dos polos, participa de algum conselho municipal? Poderia nos contar alguma experiência? Tem alguém aí que participa de algum conselho municipal? Quais são os conselhos mais comuns, assim, que... varia de cidade para cidade, mas que, em geral, tem na maior parte delas? São muitos. Segurança, saúde, educação, trânsito, tudo que você imaginar para funcionar uma cidade. Aí pode ser criado determinados conselhos.
Porque é uma maneira também das pessoas pensarem, até pela profissão que tem, né? Pelo curso que faz na faculdade, enfim. Né? Exato, Se exatamente. aproximar daquilo que mais tem afinidade, né? A Valdirene comentou lá, que ela participou do CMDI. Conselho Municipal do que seria o DI Valdeci? Valdeci? Desculpe, não lembro o nome de quem perguntou. Não... Valdirene. Valdirene. Isso. Uhum. Qual que seria? Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Olha aí, ó, muito interessante. Poderia... Você participou ou participa? Esses tipos de conselho também, acho que tem ganhado espaço também, né? De pessoas idosas, do adolescente, da criança, da deficientes. Exatamente. Então veja, como você bem comentou, cada município cria os conselhos conforme as suas necessidades, né? Uhum. Então é infinito, não existe assim. Mas os mais comuns são o que a gente consegue visualizar no dia a dia, né? Uhum. Que é saúde, educação, segurança, trânsito, idoso, acessibilidade. A Rosângela falou que participa do Conselho de Assistência Social. Né? Legal, muito legal. Espero que todos de maneira bem efetivas, né? Então, provavelmente, Valdirene já vai fazer o trabalho de conclusão de curso dela direcionado em cima do Conselho Municipal de Assistência Social. Ela falou que participava da pessoa idosa, né? Mas ela, no tempo que ela trabalhava na assistência social, né? Ah, sim. Na Secretaria Municipal de Assistência Social. Uhum. Bom, pessoal, a gente está aí no... Deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo a gente... Mais uns 10 minutinhos aí da nossa webconferência. Como eu disse, eu não queria trazer mais materiais, porque para não sobrecarregar também. Então, os alunos já terão que fazer as provas agora se não me falha a memória, no sábado. Uhum. Então, já tem todo o material lá disponível. Busquei fazer umas provas bem tranquilas, então busquem fazer uma revisão boa. Faço com calma, bem tranquilos. E o objetivo hoje era trazer esse questionamento, deixar em aberto esse questionamento sobre o papel do cidadão. E também fazer um link com esse papel do cidadão, talvez para possíveis trabalhos do TCC, como eu já comentei aqui. Então seria bem interessante, até porque eu não tenho visto muitos trabalhos, muitas pesquisas focado no cidadão de cada município, né? Então vocês dos polos terão essa possibilidade aí, talvez, de desenvolver TCC nessa linha aí de buscando ver vários pontos, ou de conhecimento, ou de comprometimento, ou mensurar como o cidadão vê essa participação na gestão democrática participativa e, de maneira mais efetiva, a sua participação como cidadão dentro dos municípios. Uhum. A Marinalda também falou ali que participa do Conselho da Criança. Muito legal, Marinalda. Parabéns. Muito importante participação. Tá bom, professor. Vamos mais algum assunto que você gostaria de colocar aí para a gente encerrar, então? Da minha parte seria isso, né? Fico à disposição aí, mesmo depois com o encerramento da disciplina. Todos têm meu e-mail, fico à disposição. Se alguém precisar alguma coisa aí, estamos sempre às ordens aí. Uhum. Recebemos mais uma pergunta lá, então vamos lá. Da Romene. Professor, no seu entendimento, como seria a melhor forma de escolher os membros dos conselhos? Pois olha, às vezes não sobra muita opção para a escolha. Então, já é uma dificuldade quando alguém se candidata. Agora, lógico, vamos usar um critério técnico. A melhor forma de escolha, não só para os conselhos, mas seria para os conselhos, seria para os vereadores, seria para os prefeitos, para os deputados, senadores, enfim, conhecimento técnico. Se nós estamos falando em gestão municipal,
ou ampliando gestão estadual ou gestão federal, nada melhor do que o conhecimento técnico. Essa acho que seria a melhor escolha, o melhor requisito para participar ou de um conselho, ou de uma Câmara Municipal, ou de uma Câmara Estadual ou Federal. Conhecimento técnico, instrução, né? No meu ponto de vista, até como professor, não posso ir diferente disso, né? Não que, de repente, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ou até mesmo um senador sem instrução acadêmica, talvez não vá desempenhar. Não é, tem casos que também desempenham, mas o critério técnico seria esse, né? Conhecimento técnico mesmo. E você comentou da esfera estadual e federal. Esses instrumentos de participação se repetem nessas esferas, embora a participação seja, como você comentou no começo, mais difícil ainda. Mais difícil, né? Mais difícil. Até porque a gente não tem acesso, né? Então, eu não já vi audiências públicas pelo canal legislativo. Então, já acompanhei algumas audiências. E tinha participação também de cidadãos. Mas daí não sei que nível de cidadão, né? Se é representando empresas, se é algum grupo mais direcionado. Então, aí cresce o nível da não municipal, você cresce para estadual, então já cresce o interesse a nível estadual também, né? Então aí já vi, assisti algumas audiências, mas por canal legislativo, né? Então tá certo. Obrigado, professor, então. Obrigado, também, Júlio. Obrigado, pessoal, então, e vamos conversando aí. Qualquer dúvida também pode mandar lá no fórum, né? Caso surja mais alguma coisa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite a todos.